Então, dando sequência às nossas atividades, ao debate, pelo menos da agora pela manhã, né, de educação integral em tempo integral, uma abordagem na perspectiva do currículo na visão sistêmica, que anuncio o breve currículo da professora Ana Helena Antfeld, que será a primeira que conversará conosco, né? E aí eu vou apresentando as pessoas à medida que elas virão à mesa, tá? Então, a professora Ana Helena Antfeld é pedagoga, mestra e doutora em Psicologia da Educação pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, foi professora e coordenadora de curso de Psicopedagogia Clínica e Institucional do Instituto Sete Sapiens, professora convidada da Universidade Mackenzie e da Faculdade Oswaldo Cruz. Atua há 10 anos no Centro de Estudos e Pesquisas Educação, Cultura e Ação Comunitária. Como formadora, autora de materiais de orientação para professores e gerentes de projetos. Atualmente é superintendente dessa organização. Então, com muita alegria, que convidamos a professora Ana Helena para conversar conosco. Para lá, professora. Seja bem-vinda. Obrigada. Então, bom dia a todos e todas. É um prazer muito grande estar aqui. Né? A educação integral, ela é ainda um desafio para todos nós. Né? Nós avançamos e caminhamos nos últimos anos, mas nós ainda temos que produzir conhecimento, temos que produzir práticas e realmente pensar em inovações. Acho que na abertura você me disse da quebra de paradigmas, das certezas, e eu acho que pensar em educação integral significa exatamente quebrar paradigmas, reverter ideias, posturas, enfim. E nós no SEMPEC temos muita clareza que essa inovação não se produz sozinha. Né? A inovação ela se produz no encontro das ideias, no encontro das diferentes experiências, das diferentes compreensões, enfim, num debate. Então, é uma oportunidade de trazer a nossa experiência, ao mesmo tempo de debater com pessoas e com uma organização, uma instituição que tem uma experiência tão significativa na área de educação, com companheiros de mesa que também têm um percurso, uma importância nesse debate, é sempre muito bom. Então, estou feliz de estar aqui hoje e, em nome da equipe do SEMPEC, eu agradeço. Eu vou começar brevemente fazendo uma apresentação, que acho que nem todo mundo conhece, do SEMPEC, apenas para vocês terem uma ideia de que lugar eu estou falando, né? A partir do que eu estou falando sobre educação integral. Então, o SEMPEC é uma organização da sociedade civil que existe há 25 anos e que tem a missão de contribuir para o desenvolvimento sustentável, para o enfrentamento das desigualdades, para a promoção da equidade. Né? E para fazer isso desenvolve programas e pesquisas na área de educação, de cultura e de assistência social. Portanto, a educação integral, embora não nomeada dessa forma, ela está no cerne do SEMPEC desde que ele nasceu. Né? Porque se pensarmos na integração das políticas de educação, cultura e assistência social, isso já é um início da ideia de educação integral. Ao longo desses 25 anos, desenvolvendo projetos e pesquisas, sempre em parceria com o poder público, né, nós desenvolvemos alguns posicionamentos, que nós chamamos, que são posicionamentos políticos e técnicos, que refletem o conhecimento acumulado, a prática vivida nesses 25 anos. Né. Então, de uma maneira geral, nós podemos dizer que a gente acredita que o letramento da população brasileira deve ser ampliado e diversificado, que a profissionalização docente exige novos parâmetros, que a gestão escolar em todas as suas instâncias tem como fim o processo de ensino-aprendizagem, que cultura e educação articuladas constituem-se o eixo das práticas socioeducativas, que as escolas e as organizações situadas nos territórios de alta vulnerabilidade social demandam políticas específicas
e que a educação integral é uma educação que articula atores, espaços e saberes, promove efetivamente o desenvolvimento integral da criança e do adolescente. Então, é nesse posicionamento da educação integral que eu vou centrar a minha fala hoje. Então, na verdade, desde o nascimento do SEMPEC, como eu fiz, a educação integral tem sido pano de fundo das nossas ações. Mas, mais especificamente, a nossa reflexão sobre educação integral começa 18 anos atrás, com a instituição do Prêmio Itaú Unicef, do qual nós somos coordenadores técnicos, né? O Prêmio Itaú Unicef é um prêmio que contempla organizações não governamentais que desenvolvem ações socioeducativas, né? Nós estamos agora, nessas 2, 3 semanas, bem na fase da premiação das organizações, né? Este ano nós tivemos 2.700 organizações inscritas, mas ao longo desses 18 anos, nós tivemos quase 14.000 organizações que participaram do prêmio. E então esse conhecimento, essa prática produzido por essas organizações vem sendo sistematizado. O prêmio não é apenas para premiar e destacar, mas exatamente para dar visibilidade para as ações, né, e para poder criar uma rede de conhecimento sobre educação integral. Mas quando o Prêmio Itaú Unicef começou, a preocupação naquela época, 18 anos atrás, era reconhecer o caráter educativo das organizações não governamentais que desenvolviam projetos socioeducativos, né? Era quebrar aquela ideia apenas de proteção e de guarda, mas poder dar visibilidade para efetivamente a possibilidade de contribuir para o aprendizado e para o desenvolvimento das crianças, dos jovens, dos adolescentes, reconhecendo o seu papel educativo. Então, nesses 18 anos, o que foi possível nós construirmos? Reconhecer o caráter educativo do trabalho desenvolvido pelas organizações não governamentais. Hoje isso parece alguma coisa muito óbvia e muito clara, mas há 18 anos atrás não era, né? Ao mesmo tempo, acompanhar as primeiras iniciativas das redes de ensino e de escolas públicas na implantação dos programas de educação integral, né? Tendo destaque para alguns sistemas como Palmas, Belo Horizonte, Apucarana e Nova Iguaçu. E conhecer uma profusão de ações educativas desenvolvidas em todo o país por organizações sociais em parceria com a escola. Então, aquilo que inicialmente parecia um pouco distante, que era a ação das organizações sociais, por um lado, as iniciativas das redes de ensino, por outro, com o tempo foi sendo articulada, né? Foi começando uma conversa entre escolas e organizações, as organizações reconhecendo a importância do seu papel e a importância dessa articulação da escola, e os sistemas de ensino reconhecendo a possibilidade que outras políticas, e a sociedade civil organizada têm para o seu projeto de educação integral. Então, acho que é esse panorama que a gente vislumbrou nesses últimos 18 anos. A partir dessa atuação, nós participamos de diferentes colóquios e reuniões que debateram as tendências e rumos da educação integral no Brasil, desde 95. Nós participamos e colaboramos na formulação da proposta do Mais Educação, que é o Programa de Educação Integral desenvolvido pelo MEC, né? E produzimos, em parceria com a Fundação Itaú Social e Unicef, a sistematização de análises, de debates, de propostas, de experiências, enfim, que resultaram num conjunto de publicações sobre educação integral, que aqui estão, né? Então, é a partir deste conhecimento construído aí ao longo dos 18 anos por uma série de atores, não só pelo SEMPEC, né, por seus parceiros, mas sobretudo, e a gente sempre frisa isso, por essas organizações que participaram, pelas escolas parceiras, né, e pela assessoria que mais recentemente nós temos junto a sistemas de ensino, né. Nós trabalhamos com assessoria para ajudar os sistemas de ensino, tanto municipais quanto estaduais, a desenvolverem suas políticas de educação integral. Então, a partir disso, é importante quais são as tendências que nós identificamos quando a gente pensa hoje, agora, educação integral,
né? Acho que a primeira grande tendência é a diversidade de arranjos na implementação dos tempos, dos espaços, dos atores, né? Acho que a educação integral, ela traz esse desafio. Não é possível pensar a educação integral a partir de um único modelo, deste arranjo de tempos, de espaço, né? A gente tem que olhar para o território no qual estão inseridas as crianças, os adolescentes e jovens, e ver quais são as necessidades e quais são as possibilidades desse território para pensar em que arranjo é possível. Então, assim, existem sistemas escolares que a educação integral é a parte do sistema, a educação integral acontece o tempo todo dentro da escola, está centralizada no sistema escolar. Por outro lado, existem projetos de educação integral muito articulado com organizações não governamentais ou com outras organizações do território, né? Essa diversidade de arranjos, ela é bastante interessante, nos parece bastante interessante e parece ser um caminho um caminho interessante e bom para a educação integral. Não ficarmos presos numa forma só de arranjo de como organizar a educação integral, né? Traz também a diversidade de conteúdos e de experiências proporcionadas pelas diferenças regionais e culturais do país, né? Então, olhando as diferentes práticas, tem uma diversidade muito grande de experiências que tem a ver com as diferenças culturais e regionais. E isso tem que ser contemplado, no nosso entender, quando nós pensamos na educação integral. Recentemente existe uma expansão, né? Ela é recente, mas porém ela é gradativa. Acho que não dá mais para pensar na educação integral como uma possibilidade, como um projeto piloto, como uma experiência isolada, interessante, mas isolada de algumas redes ou alguns territórios, mas já pensar na educação integral como um fato. Acho que o Mais Educação traz essa perspectiva de política pública. No nosso Plano Nacional de Educação, assim que ele for aprovado, vamos ter aí a perspectiva da educação integral cada vez mais abrangente, tanto do ponto de vista geográfico quanto da população que ela alcança, né? E também, a partir das políticas públicas, nós temos que pensar na educação integral, priorizando o atendimento a crianças e adolescentes, né, em situação de vulnerabilidade social. E acho que ela traz essa questão muito forte da perspectiva de direito, né? E essa perspectiva de direito, essa perspectiva de promover o desenvolvimento e a aprendizagem, principalmente das crianças em situação de vulnerabilidade, é o que nós acreditamos que tem que ser o pilar comum, né? A diversidade é bem-vinda, ela é interessante, mas tem alguns princípios que nós acreditamos que devam nortear as ações de educação integral. E o primeiro princípio é a perspectiva do direito, da garantia do direito, né? Então, acho que nós temos que pensar a educação integral como garantia de direito. Garantia do direito de aprendizagem que toda criança, adolescente e jovem tem. E como e por que a educação integral traz essa garantia do direito à aprendizagem, né? Porque ela amplia as oportunidades educativas. E ampliando as oportunidades educativas, ela possibilita, né, que a relação dos meninos e das meninas com o saber, com a escolarização, seja mais efetiva, né? Nós sabemos que, na verdade, que o ser humano, ele se desenvolve a partir das interações com os objetos culturais que foram construídos socialmente ao longo da história da humanidade, né, mediados pelas diferentes linguagens e pela relação com os outros, com os membros mais experientes, com os iguais, os pares e os membros mais experientes da cultura. Ora, se as crianças se desenvolvem, e os jovens, o ser humano de uma maneira geral, né, se desenvolve a partir dessas interações, para que ele possa se desenvolver, é necessário interações em qualidade, mas também em quantidade diferente. Suficientes, desculpa. Então, é uma falta essa dicotomia pensar nessa questão da qualidade e da quantidade quando a gente pensa em educação integral, né? Nós estamos falando realmente de uma integração, então nós estamos falando de uma integração, de uma articulação entre quantidade, e aí o tempo, e a qualidade.
A qualidade não só de boas práticas, mas também de práticas diversificadas. Então, quanto mais oportunidades educativas, diversas na qualidade, desta forma que eu estou pensando, num tempo maior, mais a criança irá aprender. Né? E a aprendizagem, ela por si só não traz o desenvolvimento, mas certamente uma aprendizagem bem organizada, ela traz a possibilidade de mobilização, né, de diferentes processos, de funções psicológicas que levam ao desenvolvimento, não só psicológico, como afetivo, como social, como cultural. Então, acho que é essa grande perspectiva da educação integral, pensando no direito, qual é a grande contribuição que a gente tem em relação à educação integral. E aí é importante a gente poder pensar, na perspectiva do direito, que nós ainda temos 966 mil meninos e meninas entre 6 e 14 anos fora da escola. Né? A gente fala, puxa, 96, quase 97% das crianças e adolescentes brasileiros estão na escola. Mas esses 3% que não estão na escola significam 966 mil. Então, em termos de Brasil, isto é muito grande. Né? E é mais preocupante pensar que essas meninos e meninas que estão fora da escola têm uma diferença regional e territorial que é o mapa da exclusão social do Brasil. Né? Enquanto na região sul nós temos 2,5% das crianças fora da escola, na região norte nós temos, e nordeste, na região norte nós temos 6%. Né? Então, nós também não podemos, quando a gente pensa em educação integral, nós estamos pensando em educação integral para as crianças que estão na escola, mas nós não podemos perder de vista essas crianças que não estão na escola. Mas mesmo as crianças que estão na escola, né, elas nos preocupam, porque a gente sabe da grande evasão que tem, né, principalmente nos anos finais do ensino fundamental e no ensino médio. E aí, a educação integral, ela tem pensada nessa perspectiva da diversidade de oportunidades, pensada numa educação integral que realmente promova o desenvolvimento das crianças, ela certamente terá uma possibilidade de que as crianças possam não só entrar na escola, como também permanecer na escola e aprender. Né? Entre 15 e 17 anos, nós temos 1,7 milhão pessoas, que é quase 17% da população, que estão fora da escola. E as desigualdades regionais, certamente, também estão marcadas aí. Né? É só um dado para a gente poder pensar. No Piauí, que é o estado com o maior número de matrícula de crianças de 6 anos, quase a metade dos meninos e meninas de 12 anos não terminam os estudos na idade adequada. Né? Então a gente tem a entrada. No Brasil garantiu a entrada, mas ainda nós temos muito o que fazer. E o que acontece? Eu acho, se a gente pensar mesmo o que acontece, que a gente percebe, é que ao longo da escolaridade, os meninos, aquele entusiasmo inicial com que as crianças chegam na escola, isso eu acredito que é um fenômeno que não é restrito à rede pública. Isso é um fenômeno da escola, como um todo. Aquele entusiasmo inicial que as crianças têm nos primeiros anos do ensino fundamental, ele vai se perdendo ao longo do tempo. Né? E quando ele chega no final do Fundamental 2, na 7ª, 8ª série, a relação com a escola a escola deixa de ser aquele lugar prazeroso, de desafio, de descoberta, e passa a ser um lugar onde o que fica importante são as relações sociais, mas o prazer pelo conhecimento, aquele entusiasmo, ele acaba deixando de existir. Né? E no ensino médio, então, isso se piora. Eu não sei se vocês tiveram acesso a uma pesquisa recente da Fundação Carlos Chagas sobre a relação dos meninos com o ensino médio, e eu acho que traz aquilo, é uma pesquisa bastante interessante, bastante consistente, importante, mas eu acho que a pesquisa, quem está dentro da escola, reconhece
os dados e análise da pesquisa. Aquilo faz parte da nossa vida, da nossa experiência, o quanto hoje em dia a escola está distante dos anseios, das necessidades, dos interesses dos jovens e dos adolescentes, né? Então, acho que esse é um grande desafio que nós temos aí que pensar. Então, na verdade, a educação integral como garantia de direito nessa perspectiva e do desenvolvimento integral, como eu disse, eu acho que faz um link com as falas anteriores, que é que toda pessoa humana tem o direito de realizar todas as suas potencialidades, de ter as suas necessidades atendidas e de realizar todas as suas potencialidades, né? Então, quando a gente pensa em educação integral, nós estamos pensando numa condição que é multidimensional, que é física, que é cognitiva, intelectual, afetiva, social, ética, sempre inserida num contexto de relações e que vai possibilitar o desenvolvimento de todas essas condições, essas dimensões, né? Garantindo que cada um possa ter um projeto de vida, reconhecer e valorizar esse seu projeto de vida, construir sentidos positivos para o seu projeto de vida, né? Escrever a sua própria história, né? Para que possa exercer a cidadania num projeto democrático de sociedade, que garante direitos, proteção e participação social. Então, acho que essa articulação entre educação integral, garantias de direitos, possibilidade de desenvolvimento integral, né? Para que as pessoas realmente sejam autoras da própria história e tenham uma inserção social responsável e solidária, é o pano de fundo do que, antes de pensar no como, não é? Que acho que o professor, né, no o quê, nós temos que pensar no como e no para quê. Então, acho que esse é o pano de fundo que eu queria trazer para vocês. A partir disso, eu acho que nós podemos levantar algumas premissas para uma política pública ou uma política de educação integral, né? Então, para pensarmos numa educação integral, ela tem que ter um foco nas potencialidades e demandas educativas dos territórios, né? A política deve ser formulada a partir da demanda e da potencialidade no território no qual ela está inserida. Ela tem sempre que ser pensada na articulação e na ação multissetorial. A escola sozinha ou o sistema de ensino sozinho não pode pensar em educação integral. Para fazer educação integral é preciso uma articulação multissetorial, né? Uma busca de parceria com as outras políticas, mas também com a sociedade civil. Pela intersetorialidade, com uma gestão articulada. Então, acho que quando a gente pensa em educação integral, nós estamos pensando quais são as outras políticas que tem, mas também quais são as forças do território. Quais são os espaços no território que podem contribuir para a educação integral? Quais são os atores do território que podem contribuir para a educação integral? Aí, quando a gente fala no território, nós estamos pensando no território no entorno da escola, mas estamos pensando na cidade na qual a escola está incluída e que está situada e que tantas possibilidades tem. E uma constituição de rede de educadores, porque estaremos trazendo para a educação outros atores que não só os professores, né, ou os educadores. Eu sou professora, sou pedagoga, dei aula há muitos anos, fui coordenadora pedagógica de escola e, lógico, sem em nenhum momento desconsiderar e desvalorizar a profissão docente, mas é muito interessante quando nós educadores, nós professores, trazemos outros profissionais para o debate e para planejamento, para pensar as práticas, né? Porque nós, como qualquer profissão, nós temos uma tendência a ter um pensamento similar ou formas de pensar e de ver a vida. Então, trazer outros profissionais para o debate, para a formulação de políticas, para o planejamento, é sempre muito interessante e muito positivo para os projetos de educação integral. Então, nesse sentido, surgem novas funções na área de educação e inserção de novos profissionais, como o professor comunitário, como os oficineiros, como os monitores, como os educadores sociais, né?
Acho que uma outra questão importante a se pensar, então, é a reorganização do currículo, né? Aí já entrando bem no foco. Para que eles sejam mais articulados, mais diversificados e para que a gente possa buscar novas metodologias, né? Novas metodologias que invistam na aprendizagem por meio da interação, da exploração, da experimentação e produção e uso de novas tecnologias. Acho que essa exploração e essa experimentação de tecnologias, e quando a gente fala tecnologias, não estamos falando das novas tecnologias, das tecnologias digitais, mas estamos falando de outras também. Então, o projeto de educação integral ele não pode ser pensado sem que ele pense na exploração do território, né, da cidade. Quer dizer, como é que as crianças podem circular, sair dos muros da escola para experimentar e explorar as novas possibilidades, que eles possam experimentar novas tecnologias, que eles possam experimentar construir, que eles possam experimentar pesquisar, que eles possam produzir em diferentes linguagens, né? E neste momento, essa articulação com outros profissionais também é bastante interessante. E aí, nós voltamos para a questão da integração do currículo, né? Bom, a partir deste pano de fundo, temos que pensar num currículo de educação integral. E que currículo é esse, né? Essa integração curricular, ela não é espontânea. É uma fala da Lúcia Veloso Maurício, que é professora da... Ai, meu Deus, fugiu já. Oi? Unirio, obrigada. Da Unirio. E eu acho bastante interessante, porque a integração curricular ela não é espontânea. Ela é construída, ela depende de intenção e planejamento, de trabalho coletivo e organização para que possa ser alcançada. Então, a integração curricular, ela não se faz, tá bom, então nós vamos no período da manhã, nós iremos as disciplinas convencionais, as disciplinas curriculares, aí na parte da tarde, por exemplo, as atividades, oficinas de arte, de música, de educação física, etc. E isto compõe um currículo, né? Não é assim que a gente compõe o currículo de educação integral. Ele não é espontâneo, né? A simples aumento de tempo e a diversificação de atividades que constitui o currículo. Ele não pode ser assim, não tem que ser espontâneo, muito pelo contrário. Ele tem que ser intencional e planejado. E para poder criar essa intencionalidade, esse planejamento, acho que o primeiro passo, que eu já disse, mas acho importante frisar, é olhar para o território, né? Olhar para o território, olhar para a comunidade da escola, olhar para as crianças, para os jovens, quais são as possibilidades e quais são as demandas que precisa. Qual é o universo cultural desses estudantes, né? Os saberes locais, mas sempre em conexão com o global, com os saberes do mundo, né? E refletir sobre as várias metodologias de ensino e adequá-las para esse projeto de educação integral, que repense a reorganização dos tempos e dos espaços para que os estudantes sejam constantemente desafiados. Repensar tempos e espaços é outro grande desafio, né, para a educação. E acho que a gente não vai conseguir pensar em educação integral se a gente não quebrar a ideia de aulas de 50 minutos. Um professor para cada disciplina, né? Se vocês me perguntam como a gente faz isso, nós ainda não sabemos. Exatamente, temos experiências interessantes. Acho que é essa a inovação e a busca. E isso é muito difícil pensar, porque são séculos de tradição, mas não é mais possível no mundo de hoje, com as novas tecnologias, enfim, com toda essa aulas de 50 minutos, com essa fragmentação que existe. Então, acho que a primeira condição para a gente pensar em educação integral é a gente repensar as questões dos tempos e dos espaços na organização do cotidiano, do dia a dia da escola. E também não é possível pensar esse currículo isoladamente dentro da escola, mas é preciso envolver famílias, professores, diretores, alunos, funcionários e os outros atores dos quais nós vamos chamar a participar do projeto de educação integral. Usar as ferramentas tecnológicas possíveis é uma maneira de inovar os métodos, né? Nessa pesquisa que eu citei da Fundação Carlos Chagas, da Fundação Vitor Tivita, da Fundação Vitor Tivita sobre o ensino médio,
uma das questões que os meninos colocam é a distância do uso das novas tecnologias na escola. É bem interessante essa pesquisa, depois acho que está no site da Fundação Vitor Típida, vale a pena. E a gente sabe que as novas tecnologias ela tem um poder de ajudar a repensar e de arejar as metodologias, né? Enfim, acho que é preciso, em relação aos adolescentes e jovens, né, que é o nosso grande desafio, pensar nessa demanda do cotidiano, pensar nessa preparação para o mundo do trabalho, que não significa um curso profissionalizante técnico, mas significa pensar o mundo do trabalho e a sua inserção, né? E principalmente a chamada à participação. Os jovens e adolescentes hoje eles precisam ter esse exercício de participação, eles precisam se sentir participantes, ativos e envolvidos no projeto educacional. Bom, acho que de maneira geral, eu só vou trazer para vocês rapidamente 4 experiências, eu acho que alguém já citou aqui hoje, Piraí, né? Que foram experiências de redes de ensino que implantaram a educação integral e aquilo que eles trazem de diferente. Então, acho que Piraí todo mundo já conhece, né? É bem interessante que Piraí tem uma ampliação. Em Piraí a gente observa esta quebra do modelo de organização de tempos e espaços. Eles avançaram bastante na organização e na quebra dos tempos e dos espaços. Eles têm 2 períodos de aula, então isso possibilitou uma nova organização e uma forte presença da tecnologia, né? A cidade digital, uma forte presença digital. Então, assim, o projeto de educação integral de Piraí, ele é baseado em várias estratégias, mas nós destacamos 2 estratégias bem importantes que viabilizam um projeto interessante. É essa quebra da organização do tempo, de organizar o tempo de uma maneira diferente, não nos moldes tradicionais, e outro é a forte presença da tecnologia. Mesquita, no Rio de Janeiro, também, ele tem 2 questões importantes. Uma é que as escolas têm uma autonomia. Existe um projeto, um plano municipal de educação, diretrizes, mas cada escola tem autonomia de construir seu próprio projeto, né? E o projeto é construído coletivamente na comunidade. Tem uma participação muito forte dos pais, dos próprios alunos e de toda a comunidade escolar. E eles também têm uma coisa bacana, um município não muito grande, eles têm uma circulação pela cidade, com aulas, passeios, com entrevistas, pesquisas. É bastante interessante como eles integraram no dia a dia da rotina do planejamento escolar o uso da cidade como um todo para suas atividades pedagógicas. Campo Grande tem também tem um avanço muito grande, é uma rede que vale a pena conhecer, né? Eles têm esse tempo de estudo, precisaria aqui um tempo grande para apresentar, mas eles fazem a reorganização do currículo por áreas, é bem interessante, eles chamam de ambientes de aprendizagem, e não é como a gente faz o recorte, então ciências e matemática compõem uma área, português, inglês, outra, história e geografia, outra, não. Tem um rodízio, então assim, tem um núcleo que é composto por inglês, matemática e ciências, o outro por matemática, história e geografia. São várias articulações das diferentes áreas do conhecimento e que trabalham de maneira interdisciplinar, integrada, também com um tempo mais estendido, não nas aulas de 50 minutos. Eles caminharam de uma maneira muito interessante nessa perspectiva da interdisciplinariedade. E Campo Grande tem uma experiência muito interessante, que são as escolas do campo, porque eles têm, na rede municipal de Campo Grande, várias escolas na área rural, e daí tem toda uma conversa com a realidade, com a cultura local, né? A Escola de Educação Integral ela é feita a partir dessa realidade e da participação da comunidade. Santos é bem interessante. Santos tem o conceito da cidade educadora, já tem um trabalho há muitos anos, mas eles trazem as realidades da escola, da cidade. Então, faz parte, por exemplo, das perspectivas de educação integral, aulas de skate e de surf.
né, e todo o potencial turístico da cidade. Finalmente, eu trouxe para vocês uma experiência que daí é de uma organização não governamental, que é a Associação Casa de Artes das Artes do Rio de Janeiro, né, que desenvolveu uma tecnologia social bastante interessante, aonde vou voltar aqui para mostrar para vocês. Eles têm a mandala do saber, né, aonde eles integram os saberes comunitários, né, que são as brincadeiras, por exemplo, o mundo do trabalho, as condições ambientais, as narrativas locais, as curas, as rezas, a tradição oral local, com o conhecimento escolar, buscando exatamente essa integração entre o conhecimento escolar, né, entre o global, o maior, e o saber e a cultura local. Também é uma experiência que vale a pena olhar. Até que essa tecnologia social da Casa das Artes, ela inclusive baseou e tem uma contribuição muito grande para o programa do Mais Educação. Então, acho que essas foram as 4 experiências que eu separei. Depois eu posso trazer a referência, que eu acho que para a gente saber mais do que acontece de fato e o que dá certo em educação integral, são experiências interessantes. Elas estão numa publicação feita pelo SEMPEC, Unicef, Fundação Itaú Social, que é o Percursos de Educação Integral, estão disponíveis no nosso site. E lá tem assim, é só um quadro para vocês verem. E só para terminar, também tem para saber mais sobre educação integral. Vocês podem acessar esse centro de referência em educação integral, que é um centro de referência desenvolvido por várias organizações e que tem exatamente o objetivo de reunir debates, produções e discussões sobre educação integral. É uma iniciativa do Aprendiz, do Porvir e de outras organizações, né? E no próximo dia 23 de outubro, das 10 às 12, nós iremos realizar um debate virtual sobre proposta curricular na perspectiva da educação integral, né? Com a Lúcia Couto e a Paula Lozano. E para acompanhar o debate, vocês podem acompanhar online no site do SEMPEC. Vai ter no site, o link vai ser posto na hora para vocês poderem acompanhar. Então, tá bom? Muito obrigada. Muito obrigado, professora Ana Helena, pelas suas considerações e contribuição para o nosso diálogo.